Bom dia, iremos apresentar o cenário referência, elaborado pelo Alan, Lara, Matheus e Thaisa. A nossa metodologia, ela se realiza pela revisão do sistema objetos elaborado na M1. Então, a gente reorganizou todas as nossas variáveis, determinantes e condicionantes, e nisso a gente mapeou os elementos constantes e também as nossas mudanças pré-determinadas. Nisso, a gente consegue gerar as hipóteses e também construir nosso cenário referência. Revisando as etapas da M1, aqui a gente trouxe um mapa que mostra toda a nossa microrregião, que era composta por Itajaí, Balneário Camboriú, Brusque, Navegante, Camboriú, Tijucas, Itapema e Porto Belo. Aqui a gente consegue ver que a gente definiu as cidades de Balneário Camboriú e Itajaí como as cidades capitais da nossa microrregião e todas as outras estão presentes na área de influência dessas cidades. Aqui a gente destaca novamente a cidade capital Itajaí, Balneário Camboriú, também todas as conexões internas e externas formadas entre as cidades. Elas são consideradas cidades capitais por ter um nível de complexidade maior e maior oferta de bens e serviços. Aqui a gente consegue ver a consolidação das cidades de Itajaí e Balneário e toda a rede de apoio que é formada entre as cidades capitais e as cidades pequenas ao seu redor. A partir disso, onde a gente começa a revisar essa microrregião e estudar as cidades escolhidas, a gente começa a ponderar e percebe que mesmo observando uma homogeneidade entre essas cidades, após a revisão a gente pode concluir que essas cidades mais ao sul, como Itapema, Porto Belo e Tijucas, elas se encaixam em uma outra microrregião, mais puxando ali para Florianópolis ou Tijucas, principalmente com São João Batista e Canelinha, que não faz parte dessa nossa microrregião. Então, a escolhida é basicamente por conta de atividades econômicas que se assemelham ou se complementam. Então, dessa maneira, a gente consegue evidenciar esse desenvolvimento em comum entre elas. Então, aqui a gente consegue pontuar as principais atividades econômicas da nossa microrregião revisada, como podemos citar principalmente o porto, as indústrias de Brusque, a indústria têxtil de Brusque, o desenvolvimento de tecnologia, o turismo em Balneário Camboriú e a construção, principalmente, e a agricultura, principalmente em Camboriú. Então, a microrregião ela é estabelecida com base nas relações sociais e econômicas entre a região em si, e a partir disso, como ela se relaciona com outras regiões vizinhas. Então, as cidades de Itajaí e Navegantes, elas se comportam basicamente recebendo a mercadoria, vindo de outros lugares, por conta do seu complexo do porto, e a partir disso consegue distribuir para outras cidades. Na nossa teoria, né, nosso estudo, principalmente para Brusque, mesmo sendo para outros lugares também, né? E onde a mesma age como cidade capital para regiões vizinhas. Então, a gente pode enxergar em um cenário futuro, mesmo que não numa visão otimista, né, no nosso cenário de referência, a cidade de Camboriú agindo como uma válvula de escape, não tão imediatamente, para esse polo que é composto por Itajaí e Brusque, conectado por essa via, né, que tem o transporte de carga. Então, e sobre a cidade de Balneário Camboriú, ela age um pouco diferente das demais, porém elas se complementam, que é por conta desse movimento turístico e da área de desenvolvimento imobiliário. Então, ela acaba por atrair a atenção de outros lugares em escala nacional. Então, ela traz as pessoas e a região se desenvolve a partir disso, por causa do porto, da indústria, do turismo. E o nosso intervalo temporal, a gente optou pelo intervalo temporal de 20 anos, onde a gente traz a partir de 2015 e a partir disso os 15 anos subsequentes, em busca de como esse sistema objeto ele pode se comportar em um espaço de tempo relativamente curto. Só que no estudo a gente observa que a nossa região, ela tem um crescimento característico se comparado à escala nacional. Então a gente almeja ver como ela se comporta nesse intervalo temporal. Aqui a gente traz a nossa matriz de análise estrutural revisada para justificar as variáveis explicativas e ligação que vão nortear o nosso projeto a partir do diagrama de motricidade e dependência. Nessa etapa, a gente eleita e seleciona quatro variáveis principais que vão nortear o nosso cenário, que são elas a cidade-região, né? O desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano e populacional e políticas sociais. Dentro dessas variáveis principais, vão ter um conjunto
de variáveis que vão acabar norteando o projeto em si e o desenvolvimento dele, do cenário de referência e de todo o nosso estudo. Aqui a gente elenca os temas, as variáveis principais, por exemplo, de movimentação econômica, e todas as variáveis que compõem ela, desde a contextualização até o conceito e a fonte, né? E como ela interage e, e organiza a nossa microrregião, que vai acabar gerando o nosso cenário de referência. Começando pela movimentação econômica, a gente buscou pegar vários tipos de escala, e então, nessa primeira etapa, a gente faz uma junção de cidade por cidade das variáveis. Então, tem Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú, Brusque, Navegantes, e na movimentação econômica, a gente selecionou PIB, número de empresas e organizações atuantes, taxa de desemprego, população economicamente ativa. O PIB, como todos os bens e serviços finais produzidos, numa escala já de cidade, número de empresas numa escala mais empresarial de maior porte, taxa de desemprego, como a produção de empregos e como ela interage, e população economicamente ativa numa escala mais de pessoa, de indivíduo. A gente mostra uma projeção e uma curva crescente em todas as cidades, algumas mais estabilizadas e algumas, principalmente por causa do porto e da questão turística, elas acabam tendo uma subida maior a partir de 2025 e 2030. Aqui a gente elencou por cada tema, no caso por cada variável, é, a, a tendência, o eixo de cada cidade. Então a gente tem como cada cidade vai reagir na variável de população economicamente ativa. Então a gente acaba notando uma maior desenvolvimento na cidade de Itajaí, principalmente em números de empresas e PIB, e a taxa de desemprego em menor caso, principalmente em Brusque, onde também onde lidera em população economicamente ativa, e número de indústrias, ele também tem bastante, principalmente na parte têxtil. E a gente nota essa homogeneidade nessa questão econômica e nesse desenvolvimento e essa projeção futura. Já no desenvolvimento urbano e populacional, a gente analisou individualmente cada cidade e a população ela tem uma tendência crescente e mais constante. Umas cidades são mais acelerado o processo, outras é mais lento por questão de Camboriú e Navegantes também, pela questão das áreas urbanizadas. Então, isso vai gerar também a alta densidade para cidades que já possuem esse movimento mais industrial nos setores da economia. Então, isso também vai gerar aspectos de migração e movimentos pendulares. Aí, aqui a gente vai analisar as cidades comparada com as nossas variáveis. Na população, Itajaí ela vai crescer mais do que Balneário Camboriú, para o Balneário Camboriú também ser mais consolidado do que Itajaí, pelo seu aspecto territorial. Então, como Itajaí ainda tem áreas inteiras não ocupáveis, a população ela vai se expandir nessas áreas mais periféricas da cidade. Então, isso vai ser uma crescente bem maior do que Balneário Camboriú. Mesmo Balneário Camboriú tendo uma alta densidade demográfica no gráfico acima, então ela se mantém mais constante pelo fato da pequena área territorial do seu município. E isso com o índice de desenvolvimento, por ser o maior índice da microrregião, ela vai ser mais lenta do que Itajaí, a melhoria, porque Itajaí, com esse aumento na questão de mais disponibilidade de educação e saúde, vai conseguir atingir Balneário Camboriú de forma eficiente no período de 2030. E as outras cidades de forma mais gradual, comparada com Itajaí e Balneário. Até pela questão da urbanização, as que dispõem de mais área territorial periférica disponível vão ter uma crescente mais urbanizada nos próximos cenários. Então, sobre a variável de políticas sociais, a gente almeja trazer essas informações que explicam ou tentam evidenciar como o Estado em si ele interage com a região. Então, a gente tenta trazer em diversas esferas, na área da saúde, trazendo o número de hospitais, na área da educação, o número de polos universitários e o número de escolas de ensino médio. E, a partir disso, a gente tenta trazer uma outra variável que seria do índice Gini.
que no caso a gente utilizou quanto menor fosse o índice de Gini, maior seriam os valores, para título de como geramos o gráfico em si, né? Então, a gente consegue observar, após analisar os pilares, né? É notável observar, o olhar que a administração dá às cidades, de certa forma, preocupante com a população. Porque em escolas de ensino médio tem uma quantidade alta, de certa forma, por toda a região, mesmo sendo, mesmo sendo bastante escola particular. Não tem tanto investimento da área pública em relação a isso. O número de pós-universitários, tirando as maiores, como a Univale e Brusque, Unicesumar e tal, é, tem-se uma distribuição algumas faculdades de especialização, né, que geralmente é um curso só, tem em Camboriú e Navegantes, tem bastante, então, de certa forma, tem-se um desenvolvimento na área da educação bem característico na região. O número de hospitais, algo no cenário de referência que a gente consegue observar, é que o número de hospitais ele gera um, um movimento para as nossas cidades capitais analisadas nos estudos anteriores bem característico, que a gente observa só o Marieta em Itajaí, o Ruth Cardoso em Balneário Camboriú, que atrai as pessoas de regiões vizinhas. Analisando a variável de cidade e região, a gente escolheu os dados de investimentos externos, movimento pendular, investimentos viários e do transporte de carga. Aqui, pelos gráficos por cidades, a gente consegue ver como as variáveis se comportam em cada uma. A gente destaca bastante Itajaí, Camboriú, Navegantes e Brusque em relação ao transporte de carga. Balneário, essa evolução é quase nula, ela apenas se mantém. Itajaí e Balneário são bem frequentes o movimento pendular, o recebimento. Nas outras, o aumento não é tão significativo. Os investimentos externos acontecem em todas as cidades, a maior parte em Itajaí e Balneário Camboriú. Analisando os gráficos por variável, a gente consegue ver que a tendência crescente é em todas as cidades. Por exemplo, se uma cresce em determinada região, as outras também vão crescer, como se uma dependesse da outra. Por exemplo, o transporte de carga, como envolve a região de Itajaí, Brusque e também Navegantes, por causa da questão do porto e da indústria, o gráfico é crescente em todas elas, é quase que paralelo. Então, após a gente estudar todas as variáveis, a gente consegue traçar nossa matriz de impacto e incerteza, que é uma teoria citada pelo autor de referência, Sérgio Buarque. Então, ele cita que para a gente entender como o sistema objeto ele vai se comportar, seria complexo a gente, de todas essas variáveis, analisar quais afetam o sistema objeto, por causa de sua intensidade. Mesmo aqui a gente colocando o que a princípio ele cita como a mais impactante do seu objeto, que no caso seria que tem alto impacto e alta incerteza, seria difícil de ficar com intensidade, porque a gente não consegue dizer o quanto ela afeta ao longo do tempo. Por exemplo, poderíamos afirmar que o índice de Gini poderia afetar esse objeto melhor em outro tempo. Porém, nesse primeiro momento, a gente acaba por analisar somente alto impacto e alta incerteza, né? Então, remetendo à nossa ideia inicial das esferas sociais, econômicas e do meio ambiente, a gente gera as hipóteses baseadas no que vai afetar a nossa região. Então, como a gente viu pelas análises das tabelas, a gente vê um alto crescimento populacional. Então, com essa população, ela vai ser mais exigente na parte da maior qualidade de vida, então vai estimular o governo a melhorar o seu IDH, e também com a intensificação da urbanização. Então, com isso, a gente vai requerer movimentos mais tecnológicos, necessidade de mais polos de universidades, mais esses programas que estimulem a sustentabilidade e também a qualificação da infraestrutura, pela questão da movimentação de transporte de cargas, vai necessitar também de uma requalificação, reestruturação das rodovias para atender essa hipótese que vai ocorrer no cenário de 2030.
Então, para que isso seja acontecer, a gente vai citar essas hipóteses. Então, a gente tem, para reforçar as nossas hipóteses, algumas das notícias que mais se encontra da melhoria da qualidade de vida da cidade de Balneário Camboriú, também o reforço da expansão do complexo portuário e também Brusque como sendo uma das melhores cidades para a questão industrial. Então, a gente trouxe essas notícias para reforçar o que está acontecendo atualmente e que vai ser a projeção para o futuro. A partir disso, a gente começa a mapear e trazer essa relação e essa hipótese. Norteado como base pelo PIB, movimento pendular, transporte de carga e investimentos externos, a gente começou a elencar cada ponto, demarcando principalmente os eixos de conexão rodovia federal e regional, que vai fazer uma conexão entre as cidades. O ponto principal, que seria o complexo portuário de Itajaí e Navegantes, e a parte turística barra qualidade de vida de Balneário Camboriú, que vai chamar a atenção no nível país, mundo, e como que funciona, como que esses investimentos externos se dão, principalmente no complexo portuário, na cidade de Itajaí e Navegantes, na questão de investimento turístico e de qualidade de vida, novamente, em Balneário Camboriú, investimento industrial na parte de Brusque. A gente mapeou também o sentido da expansão urbana e como ela vai aumentar e vai interagir, que no outro mapa a gente até apresenta novamente. E a gente elencou também o fluxo de carga, que no caso seria de Brusque para Itajaí, no caso do complexo portuário, né, para Brusque, Itajaí e Navegantes, principalmente nesse transporte de carga de matéria-prima para as indústrias em Brusque e de bens manufaturados para o complexo portuário que vai ser distribuído para o resto do país e do mundo. Aqui a gente apresenta o aumento e como principalmente o setor industrial, ele vai funcionar. A gente mapeou as indústrias, o setor industrial em 2020 e essa projeção em 2030, né? No caso, como o cenário apresenta. E vai ter uma conexão principal entre Itajaí e Brusque, nessa questão industrial. A gente apresenta também a urbanização, a mancha urbana de 2020 e 2030, e a reestruturação, que vai ser preciso, né, nessas conexões rodoviárias federal e regional, né? Decorrente a esse transporte de carga e tudo mais.